Olá, tudo bem? Espero que sim. Estamos nós aqui mais uma vez reunidos nessa rápida reflexão e nós separamos a nossa reflexão desta semana do livro A Gênese, capítulo 18, intitulado Os Tempos São Chegados. Esse é um tema normalmente palpitante, onde a gente percebe um zum muito grande no movimento espírita. Então nós decidimos pegar a própria obra do livro A Gênese, lembrando que ela foi publicada em 1868, exatamente 6 de janeiro de 1868. Nós vamos separar alguns tópicos do capítulo 18, Os Tempos São Chegados, e nós pegamos o item 27, intitulado A Geração Nova. Rogamos que o nosso Senhor Jesus, o amor de nossa vida, possa nos inspirar nessa leitura. Leitura essa bem clara, bem direta, bem objetiva. No item 27, para que os homens sejam felizes na terra, é preciso que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que só se dedique ao bem. Então ele já começa dando esse felicidade aqui só vai existir quando, por isso que ele diz assim, é preciso que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados. Caso contrário, não tem felicidade na Terra. Ele diz ainda, havendo chegado o tempo, grande emigração, ou seja, saída, se verifica neste momento entre os que a habitam. Então, em 6 de janeiro de 1868, a obra foi publicada. Naquele período, já estava acontecendo a emigração de vários espíritos que não estavam acompanhando o processo de evolução. Continua Kardec. Há dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, visto que, se assim não fosse, lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam um obstáculo ao progresso. Lembrando aqui que já havia saído da Idade Média, nós já havíamos passado daquele período, de certa forma, das grandes invasões, guerras horrendas, destruições. Já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, visto que, se assim não fosse, lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam um obstáculo ao progresso. Irão expiar, olha lá, reparar o mal que fez, o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, sai do planeta e vai reencarnar em um planeta inferior. Aí as pessoas perguntam, mas Conceição, o espírito não regride? Se a pessoa vai reencarnar em outro planeta, atenção, ela vai para um planeta inferior. Mas tudo que ela aprendeu, ela leva. Vamos supor, se ela já conhece um chuveiro, se ela já conhece um carro, se ela já conhece a internet, ela vai para lá, ela leva todas as intuições e uma certa saudade, não vai lembrar e não tem como usar. Então, o que a gente adquire, a gente não perde. Isso é um fato. Mas se você é igual se você for um excelente cozinheiro, mas se lhe der uma cozinha que não tem o material necessário, não tem como você cozinhar. Você não deixou de ser cozinheiro, você apenas não tem o material para fazer o alimento que você tanto desejaria. Então ele diz, irão expiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outro em raças terrestres, ainda atrasada. Pode reencarnar no planeta Terra, mas vai reencarnar em lugares onde não há um desenvolvimento intelectual. Lembra que o livro é de 1868. Equivalentes a mundos inferiores, aos quais levarão os conhecimentos que já adquirido, olha só, tendo por missão fazê-la avançar. Então eles vão para esses lugares que são inferior, que não tem um desenvolvimento intelectual, mas eles levam o que já aprenderam e vão o quê? De certa forma, ajudar o progresso de evolução daquele grupo. Ele diz assim, serão substituídos por espíritos melhores que farão reinar em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Aí, essa aqui que é um ponto bom para a gente parar com essa mania de estar acreditando em tudo quanto é mensagens terroristas que chegam
E a gente acredita. Olha o que ele diz, ó. No dizer dos Espíritos, a Terra não deverá transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Como é que vai acontecer? A atual desaparecerá gradualmente, vai desencarnando, e se não acompanhou o processo de evolução, não volta. Gradualmente. E a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja uma mudança alguma na ordem natural das coisas. Então é um processo natural. Vai desencarnando, esses que não acompanharam a evolução são exilados, e novos estão chegando para modificar. Gente, basta a gente conhecer um pouquinho da história para a gente entender o período dos bárbaros. Você vai me dizer, ainda tem alguns casos? Tem, mas isso não é mais comum. Aí mais lá na frente tem um ponto que eu adorei, só para a gente finalizar. Porque essa é a nossa avaliação rápida, né? O nosso estudo rapidinho. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue. Ele vai falar aqui da nova geração e da geração que ainda está atrasada. Vamos começar pela nova. A nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, olha só, aliadas ao sentimento inato do bem. Então não foi que alguém ensinou o bem, ela traz já isso inato. A gente percebe na própria criança, ela traz a bondade dentro dela. Inato do bem e as crenças espiritualistas. Espiritualista acredita na existência da alma. Isso é o espiritualismo. O que constitui sinal, diz Kardec, indubitável de certo grau de adiantamento anterior, que já traz. Não se comporá de espíritos eminentemente superiores, esse grupo, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e estejam aptos a apoiar o movimento de regeneração. Agora ele vai falar o contrário. Ao contrário, o que distingue os espíritos atrasados, vamos ouvir isso, gente, é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus. Primeiro ponto, o revoltado contra Deus. Por se recusar a reconhecer um poder superior aos poderes humanos. Isso já denota aí que a criaturinha... Segundo, a propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, o apego a tudo que é material, a sensualidade, a ambição e a avareza. São esses os vícios de que a terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que se obstinam em não se emendar. Gente, se obstinam. A gente bate o pé e diz, não mudo, não mudo e não mudo. Porque são incompatíveis esse comportamento com o reinado da fraternidade. E porque o contato com eles constituirá sempre um sofrimento para os homens de bem. Por isso é que ele diz que o bem só vai estar na terra, se fixar na terra, quando todos forem bons. Porque como é difícil conviver com a ferida moral do outro. E é impossível a gente não se machucar. Olha que coisa linda, isso aqui está na Gênesis, gente. Estou lendo só uns tópicos. Pegue o seu livro A Gênesis e lê todo o capítulo. Quando a terra se achar livre deles, os homens caminharão sem obstáculos para o futuro melhor que lhe está reservado, mesmo neste mundo, por prêmio de seus esforços e de sua perseverança, enquanto esperarão
que uma depuração mais completa lhe abra o acesso aos mundos superiores. Então, fica aqui a nossa rápida reflexão. Está lá no livro A Gênese, repito, capítulo 18. Os tempos são chegados. Capítulo 18, item 28. Aproveita e lê o capítulo todo. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.